Como eu anunciei, já está em nossos estúdios o vereador Gabriel Curió, do PSD, para um bate-papo. Oi, Gabriel, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Moreno. Boa tarde a todos os amigos da Bragança FM. Prazerzaço voltar aqui mais uma vez. Casa sempre me recebe muito bem, muito receptivo. Demétrio, todo mundo aí, um forte abraço. Obrigado. Olha só, nós temos a novidade, não é, que a partir do ano que vem, vocês, vereadores, já podem indicar entidades que vão receber as chamadas emendas impositivas, como acontece também na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E você já fez, eu vi no Diário Oficial, na imprensa oficial, que você já fez algumas indicações. Eu queria começar com esse tema, Gabriel. Legal, Cláudio, é uma iniciativa bacana. Primeiro ano que está acontecendo aqui em Bragança Paulista. Eu preciso dar os créditos aqui ao vereador Marcolino. Marcolino foi um dos idealizadores, um dos caras que debruçou em cima do assunto no mandato anterior e que lutou muito para que a gente pudesse, a Câmara Municipal, ter as emendas impositivas, que é uma prerrogativa que nos garante, né? Sair um pouco debaixo da asa do Executivo e começar a ter independência para cuidar e ajudar as entidades sociais. E eu estou muito feliz de poder participar no primeiro ano das emendas impositivas, querendo ou não, deixa a gente mais à la vontade para escolher as entidades, para poder fazer um trabalho mais especificado, para cuidar mais das entidades, que a gente tem uma aproximação junto com a comunidade. Não só as entidades, também tem vereadores que destinaram as emendas para UBSs, para manutenção ali do bairro onde tem uma atuação maior. Então, de certa forma, a gente fica numa maneira mais independente e consegue trabalhar melhor. Quais foram as entidades que você escolheu? Quero só fazer uma observação. Há uma obrigação de encaminhamento de metade do valor para a área de saúde. Isso, exatamente. Cláudio, eu trouxe aqui, eu destinei para 5 entidades, tá? Destinei para a ABCC, para a Santa Casa, para a Associação Educacional Cultural de Integração Social, Rosa Maria, que é ali próximo... Eusébio Savaio, isso, ali próximo a Eusébio Savaio, que é uma associação que cuida de idosos, pessoas que têm deficiência física. Também destinei para a Coab e para a ONG Reparação. Você quer que eu passe os detalhes? Eu gostaria que você passasse o nome da entidade e o valor destinado, por favor. Tá. Para a ABCC nós mandamos R$ 43.365,48 para o custeio e a manutenção de alguns equipamentos ali, mexendo no telhado, uma aquisição que a própria Rita Vale, ela havia me solicitado, nós tivemos uma reunião antes com ela. Já na Santa Casa, eu destinei 47 mil para cirurgias eletivas, uma vez mais que a gente sabe que está um caos na saúde, são mais de 20 mil pessoas aguardando nas filas. Então, para tentar amenizar essa porcentagem, a gente destinou aí R$ 47 mil para a Santa Casa. Mas, ainda, fora esses 47, numa segunda remessa, eu mandei mais 47 mil também para a Santa Casa, um total aí, salvo engano, de R$ 92 mil, na soma total, eu acho que é isso que dá, né? 94 mil reais. Os outros 47 também para o custeio e aprimoração de alguns serviços lá na Santa Casa, no atendimento à saúde. Já a Associação Rosa Maria, eu mandei 60 mil reais para o custeio e aquisição de material de construção para aprimorar o prédio e tentar aumentar a capacidade lá. Uma vez, projeto lindo, Cláudio, eu até convido você um dia para fazer uma visita lá, vai ser muito bem recebido. Também mandei 30 mil reais para o custeio de alocação de espaço, um auditório ali da Aquab, né? Uma vez que a gente sabe que tem muitas reuniões, o Bruno Leme está fazendo um trabalho super bacana, robusto na Aquab, e eu disse a ele, olha, se sobrar, que é muito difícil sobrar, mas eu prometi a ele que eu ia ajudar a Aquab e assim o fiz, destinando aí 30 mil reais, gostaria de destinar mais, mas aí nos próximos anos a gente vai ver se a gente consegue atender a Aquab, porque a Aquab está fazendo um trabalho maravilhoso, muito sério, eu sou fã do trabalho da Aquab. E por último, eu destinei R$ 47.365,45 para a ONG Reparação. É uma ONG super bacana, Cláudio, uma ONG que tem um trabalho sério. Como funciona? Eles vão até conhecem algumas famílias, fazem uma triagem, né? E algumas famílias que estão em uma situação muito delicada, de vulnerabilidade,
eles vão até a família e tiram a família da casa no momento e reformam toda a casa e devolvem a dignidade à pessoa. Então, um projeto assim, massa demais, super voluntário, e eu destinei para a compra de material de construção, mobiliário e ferramentas. Tá, o pessoal que está acompanhando em casa, para entender que agora todos os vereadores eles podem destinar uma parte do orçamento diretamente para algumas entidades e, inclusive, obrigatoriamente 50% para a área de saúde. Então, essas foram as entidades escolhidas pelo vereador Gabriel Curió. Gabriel, eu observei que na última sessão você tratou sobre a questão relacionada à saúde pública e à falta de medicamentos em alguns locais. A gente tem recebido aqui na rádio um número grande de reclamações de pessoas dizendo que vão aos postos e às vezes até aquele medicamento tido como de uso contínuo está faltando. Outras dizendo que até aquelas vitaminas que pegam está faltando. Eu queria que você iniciasse falando como é que a população tem procurado lá e quais são as principais reclamações sobre isso. Cláudio, realmente, como você bem disse, você tem recebido, imagine você que é só um jornalista, você que está fazendo um trabalho bacana, imagine nós que somos vereadores. A demanda, ela triplica, né? Ela aumenta. E realmente está um caos na saúde pública do nosso município. E fui muito incisivo na minha última fala, dizendo que a nossa secretária ela precisa ficar mais em Bragança. Ela viaja muito, ela é muito turista, ela está virando uma turista aqui em Bragança. E não é isso que a gente precisa. Quem está à frente da pasta, tendo em vista o buraco, o rombo que está na saúde, o caos que está, se eu sou a secretária, eu ficaria diuturnamente aqui na pasta, tentando amenizar os problemas. E não é isso que a gente vê. A gente vê uma secretária que está turistando pelo estado de São Paulo e esquecendo a sua pasta. E a maior evidência disso é a falta de medicamentos. Uma das maiores evidências é a falta de medicamento. Eu fiz um pedido de informação, que é uma prerrogativa que nós vereadores temos, que é para conseguir fiscalizar melhor. No pedido de informação, ela me respondeu que sim, havia falta de medicamentos, que existia uma oscilação. Mas aí quando eu pergunto a ela quais são os mecanismos que estão sendo tomados para amenizar esses problemas, ela me dá uma resposta genérica, disfarça, muda o assunto. Então, assim, você perceba aqui que não tem muita dificuldade de ter uma ação, né? A gente precisa fazer um mutirão, a gente precisa ter mais contratação de médicos, a gente precisa dar um jeito na saúde, do jeito que tá, não dá. Né? E aí, quando você fala de medicamentos controlados, né, é muito mais complexo. Eu falo porque eu tive minha mãe, o Moreno, e ela passou um processo que ela precisou, pro resto da vida dela, tomar medicamentos controlados. E quando faltava, cara, virava um inferno dentro da casa. E às vezes não é nem a pessoa, é porque a condição dela exige o medicamento. Sem o medicamento ela não consegue conviver. Então é muito complicada essa situação, a gente está lutando muito. O vereador é limitado, né? Eu falo que às vezes a gente parece um pedinte de luxo, a gente é muito limitado na Câmara Municipal. E a gente tem que ficar batendo na porta, e às vezes o vereador que é de oposição, a porta também não escancara, não abre com facilidade. Mas a gente está fazendo o nosso papel, é ir para a tribuna, ir para a rede social, fazer os nossos requerimentos e tentar achar o caminho o mais rápido possível. Bom, eu estou conversando com o vereador Gabriel Curió, do PSD, falando sobre saúde pública. Logo depois dessa sua fala lá na Câmara e de umas cobranças da imprensa também, a secretária de Saúde ela foi divulgou uma nota informando que o município de Bragança Paulista custeia mais de 92% da assistência farmacêutica, reclamou que o repasse federal é pouco, de 5,32%, e o estadual de apenas 2,25%. A gente tem ouvido a população relatar essa falta de medicamentos. Eu tive um caso agora da Vila Aparecida que é surreal. A paciente relatou que foi até o local para pegar medicamentos e fazer um exame lá, e chegando não tinha o medicamento, não tinha a vitamina que ela usa normalmente, e ela precisou usar o banheiro da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. E ela disse que entrou, quando viu não tinha papel higiênico. Aí falou, viu, ó, o técnico de enfermagem está sem papel, como é que eu faço? Falou, ó, não tem papel, eu posso te emprestar o meu. E aí a técnica de enfermagem pegou o papel higiênico que ela disse que trouxe para o uso dela e deu para a paciente. Então você veja que é o tipo de situação, eu me recuso a acreditar que a Secretaria de Saúde não tenha estoque de papel higiênico. Pode ser que tenha havido ali
digamos, um desabastecimento momentâneo e tal. Mas quando o próprio funcionário faz isso, é porque eles já estão com se está levando para casa, né, não, imagina. Se está trazendo de casa, porque então, não... o funcionário trazer um papel higiênico para uma unidade básica de saúde lamentável. É uma situação que a gente fala assim, puxa vida, como é que pode? Agora, vocês debateram essa questão de uma frente parlamentar lá para essa questão de saúde. Vocês acham que precisa mesmo disso, Gabriel? Não dá para vocês, vereadores, se juntarem ali e ir para cima sem essa, digamos, essa frente parlamentar que foi rejeitada lá? Não, ô Cláudio, presta atenção. Você tocou num assunto assim super bacana e válido, que é o que está em alta aí no debate da cidade. Frente Parlamentar da Saúde. Eu acho super válido, porque qualquer ferramenta de debate da saúde pública é válido. E por que eu acho que é tão importante, Cláudio? Porque na Frente Parlamentar da Saúde, a gente vai poder convidar os profissionais da saúde para participar do debate. As pessoas da iniciativa privada, ouvir os médicos, ouvir os enfermeiros, quem entende de pasta. E aí, numa das justificativas aí de uma vereadora, ela alega dizendo, olha, eu votei contra porque vai aumentar o custeio da Câmara Municipal, vai aumentar o custo, né, da máquina. Se debater a saúde é um problema para o custo, então a gente tem que cortar muita coisa lá dentro daquela Câmara. E vale lembrar que a nossa Câmara devolve dinheiro para o Executivo. Uhum. Ela economiza. Né? Então, não é essa desculpa é muito rasa, é muito fria. E assim, Cláudio, eu vou responder por mim, tá? Eu faço parte da Comissão Socioeconômica. É uma comissão que se reúne uma vez por mês. Uhum. É óbvio que na prerrogativa de vereador, se eu for numa comissão de saúde, eu vou estar lá e se eu pedir a fala, eles vão me fornecer a fala. Mas é diferente, você não consegue debater, você não consegue discutir, você vai interromper a sessão da comissão de saúde, é mais para tirar dúvidas, não é para debater a saúde. Então, quando você abre uma frente parlamentar, você abre o leque para todo mundo discutir. A iniciativa privada, os vereadores, o poder público, a imprensa, todo mundo vai ter a oportunidade de discutir a saúde. E uma vez mais que hoje, dois problemas graves no nosso município, na minha análise. Segurança, porque o Américo, ele é um cara muito social, um cara que de bom diálogo, tem um temperamento tranquilo, mas está entregando muito pouco. Isso é pesquisa. Segurança e saúde são as duas pastas com uma deficiência gigante em Bragança. Eu acho que tem que debater, por isso que eu acho que é válido qualquer frente parlamentar. Votei a favor para debater a saúde, sim. Uhum. A gente debate tanta coisa lá na Câmara, às vezes coisas que nem faz sentido. Pois Agora, a saúde não vai debater? Não faz sentido. Eu te falo o seguinte, sobre essa questão, a gente lembra que o Mauro Moreira fez aquele pedido de informação lá atrás, sobre a saúde? Aí veio, aliás, fiquei perplexo com a resposta, né? Dizendo o seguinte, que cirurgias eletivas tem local lá 24 meses de espera. Você viu isso? Vi. Aí você vai lá, consultas com especialistas. Tem especialidade lá que está levando 12 meses para marcar. Aí você faz um círculo vicioso. O cara foi no posto de saúde, o médico pediu um exame, ele fez o exame, aí ele só consegue ir no especialista daqui a 12 meses, perdeu validade. A coisa não caminha. Então, assim, eu estou fazendo questão de frisar isso para você aqui, porque eu acredito que o Legislativo de Bragança hoje precisa se unir para procurar uma saída e, no meu modo de entender, se o prefeito quiser realmente resolver, ele tem que mandar embora essa secretária de saúde e colocar outra no lugar. Essa mulher virou uma viajante, ela vive em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Santos, e ontem ela estava novamente representando o COSEMES. O COSEMES é um conselho de secretários e secretárias de saúde do estado de São Paulo. E ela é vice-presidente. E antes de vir para cá, ela era presidente. Então, ela ama isso. Ela vai dar palestra, fala de SUS. Só que, enquanto isso, o problema está batendo na sua porta lá na Câmara. A coisa não manda. Exatamente. Na teoria, muito boa. Mas na prática, muito ruim, né? É isso que a gente vê. Moreno, deixar claro aos ouvintes aqui da Bragança FM que desde o começo do mandato, não só eu, mas os vereadores de oposição, o G9, têm trabalhado arduamente para tentar tirar do papel a questão da saúde pública. Porque tem muita gente que rotula, né? Usa o rótulo da saúde. Mas quando a gente vai ver, está contra a saúde. Nós apresentamos um projeto de lei para divulgação das listas, né, da posição
que a pessoa está na fila do SUS, para transparência na fila do SUS. E, pasme, não passou. Aí eu pergunto, por que será que não passou? No meu gabinete, o Moreno, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, Gabriel, dá para resolver isso? Eu falo, não, tem que ficar na fila. E a pessoa fica sofrendo, agonizando na fila. E parece que em alguns gabinetes o caminho é mais fácil, né? Me dá essa sensação. Eu tenho essa sensação. A situação é sempre mais fácil quem está na situação do que quem está na oposição. O Gabriel, me fala uma coisa. Fora isso, fora a saúde e a segurança que você citou, o que mais te procuram lá? Quais são as demandas que mais aparecem no teu gabinete, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, seja por rede social? Bom, Moreno, isso daqui você fez uma pergunta muito boa, muito bem colocada. Você já foi vereador, você sabe do que eu vou dizer aqui. Nós temos uma cultura hoje no legislativo, da população com o legislativo, de que o vereador é um assistencialista. Então, assim, recorde, tá? Cesta básica. O pessoal vai, tô precisando de uma ajuda remédio. E tal. Mas aí você tem como encaminhar, orientar, É né? isso que a gente tem feito. A gente encaminha para um CRAS, a gente encaminha para o órgão competente, mas a gente percebe que tem essa distorção. Em primeiro lugar, disparado, o assistencialismo. Assim, é gritante. E em segundo lugar, as demandas de infraestrutura da cidade. É o buraco da rua, é a troca da lâmpada, é os cílios, o mato, a poda no mato nos cílios. Então, assim, é gigante. Nós tivemos uma conversa, eu através da minha comissão, Cláudio, eu tenho tentado convocar os secretários, convidá-los, né, na verdade, para participar das minhas comissões, para a gente dialogar. E nas comissões eu tenho tentado aderir a um comportamento neutro, equilibrado, para não virar uma guerra política, um palanque político ali. E todos que foram corresponderam muito bem. Até o próprio Bozola, que é um perfil de um secretário que já foi político, então às vezes entra no campo do mérito, mas foi super atencioso, disse que iria resolver algumas demandas. Inclusive minha assessora está aqui, eu já vou apertar ela, já corre essa semana para ver se as 3 demandas que nós pedimos foi atendida. Mas é aquela coisa, a infraestrutura é a campeã, é a vice-campeã lá no nosso gabinete. Bom, você é vereador há 10 meses. Como é que está essa adaptação? Porque não tem como não ser uma adaptação, né? Sim. Você chega, você às vezes... a gente às vezes acha que ganhei a eleição, agora eu resolvo tudo. Aí você chega num pique, você vê lá que vê que lá dentro não é bem assim. Ou estou errado? Não, você está certíssimo. Assim, 10 meses, às vezes eu olho para trás e nem acredito. Parece que passou muito rápido. E realmente eu tenho muita humildade para reconhecer, Moreno, que eu preciso aprender muito, né? Não tenho vergonha da minha trajetória. Estou muito orgulhoso de ter chegado até aqui, nos posicionamentos que tive, do lado do povo, entendendo fazer o que tem que ser feito. Às vezes tenho meus excessos, às vezes como uma bola, às vezes falta de experiência, erra, né? escapa um projeto ou outro. Mas é aquela coisa que eu disse nas minhas redes sociais, ninguém sai de casa dizendo assim, hoje eu vou errar. Né? Acontece. Ali eu tenho tentado errar menos e acertado mais. É isso que eu tenho feito. Vou aprimorar, tem coisas melhores para fazer, preciso aprimorar em algumas áreas, mas estou feliz, nós já tivemos projetos de leis importantíssimos aprovados, nós já tivemos projetos que foram rejeitados, e aí você saber lidar com a oposição, saber lidar com a rejeição, eu vou apresentar um projeto e às vezes não passa. Você lidar com isso é difícil, porque você fica na expectativa, é a cidade e tal. E às vezes tem um lado político que atrapalha a tramitação de um bom projeto. E isso eu tenho tentado lidar com a frustração, né? Tentado lidar com os colegas que pensam que tem uma divergência de pensamento da minha. Eu tenho tentado ser o Gabriel, o autêntico, mas o político, né? Que história e não tem foi sido essa fácil. do pudim lá da Câmara? Eu não entendi esse negócio aí. Você já se resolveram? Porque levar um negócio daquele pro plenário foi um erro ao cubo, não foi não? Com certeza. Ô Moreno, você tocou num assunto bem legal. A história do pudim funciona assim. Mas foi brincadeira mesmo? Foi. Ou você furtou o pudim da moça? Não, jamais. Ou o Bruno Sucesso furtou jamais. o pudim da moça? A gente estávamos na Câmara Municipal, já tinha encerrado o expediente, fomos tomar um café na Copa, chegou na Copa, a gente tem a geladeira lá, a gente abriu a geladeira, viu o pudim, e o pudim é um pudim daquele bem pequenininho, de R$2, tem no mercado. Tinha uns 3. E lá nós temos a assessora do Miguel, a Rafa, que ela come bastante doce.
E o Bruno falou assim, ô, eu acho que podia da Rafa, vamos pegar e vamos comer e depois nós zoamos ela. Coisa assim, de verdade, não é legal, eu reconheço que não, né? Mas ela levou, todo mundo levou na esportiva, né? E o pudim não era da Rafa, o pudim era da assessora do Tião do Fórum. A Roberta. E a Roberta levou na esportiva, fez um cartazinho, virou brincadeira na cama, nos corredores. Cara, eu postei um vídeo ontem, brincando com os assessores final de expediente, aí eu tive que gravar outras stories explicando, olha gente, tava todo mundo fora do expediente, indo embora pra casa, porque o ambiente tá tão hostil, tá tão pesado, Moreno, poxa, a política já é um ambiente pesado, e você teve lá, às vezes nos corredores você faz amizade com os assessores, você conversa com os caras que divergem o pensamento de você, é normal. Vocês devolveram esse pudim pra Roberta? A gente foi no dia seguinte falar com ela, falou assim, Roberto, olha, deu um equívoco aqui, e levamos uma meia dúzia de pudim pra ela, ela deu super risada. Agora, veja, o Ismael Brasilino, ele foi de uma extrema maldade. Ele foi levar um assunto, né, de um pudim, de uma coisa que não tem nada a ver com a cidade. Acho que foi na mesma semana, uma semana, não lembro quantos dias. Mas ele levou posterior esse assunto ao plenário. O plenário é um lugar sagrado para debater os problemas da cidade, não um pudim. Então ele foi maldoso nesse sentido. E uma vez que senti a minha honra sendo atacada, né, e cometi o meu excesso, fui pro microfone e assumi, porque eu nunca fui covarde. Então, eu nunca fui covarde. Foi um erro. Ele foi, no meu modo de entender, maldoso e você foi inocente demais, né? Inocente. Marinheiro de primeira viagem, não tenho tanta experiência, a maldade, a malícia. Aí eu falei, gente, fui eu mesmo, mas foi só uma brincadeira. Você lembra aquela época que você não era vereador, que você ficava gritando nas redes sociais? Sim. Imagina se você não fosse vereador e esse episódio acontecesse com outros vereadores. Com certeza eu ia ter a mesma reação e não julgo quem tá tendo a reação de me criticar. O homem público, ele tá sujeito à crítica. Eu não tô com medo das críticas, né? Mas fui no plenário e assumi. Agora, perceba, ô Cláudio, eu gostaria que o vereador Brasilino, ele tivesse a mesma veemência, ele tivesse a mesma vontade de fiscalizar o pudim, que ele tivesse a vontade de fiscalizar o prefeito. Parece que o pudim tem muito mais veemência do que o prefeito. Bom, eu não consigo entender. O Brasilino me ligou, eu fiz um comentário aqui na rádio, nas redes sociais, que eu achava que ele tinha feito uma armadilha para você cair, que você caiu. E ele falou que não foi essa a intenção, que ele tentou atender lá um funcionário da casa que estava reclamando, contou até que teve lá uma questão de um lanche, que morderam o lanche, amarraram e colocaram de volta lá. Ele fez uma justificativa, até achei legal ele ter ligado, porque assim, na minha concepção era uma armadilha, né, devido à sua forma contundente lá de fazer oposição e tudo mais. E aí, nessa história também, eu até quero entrevistar o Bruno Sucesso, porque o Bruno comeu o pudim, mas não falou nada do pudim. Não falou nada. O Bruno ficou na dele, falou assim, eu tô fora desse negócio aí. Aí você falou, não, eu comi o pudim. Aí na verdade é o seguinte, né? O Bruno foi mais habilidoso e experiente do que eu. Aí, tá vendo? Não tocou no assunto. Eu já não tenho quem conhece meu temperamento sabe, eu não fujo das minhas responsabilidades. Houve já um bate-papo entre você e o Brasilino, tá resolvido? Houve sim, no dia da sessão, porque o meu erro, que eu entendo, Moreno, não foi ter assumido a culpa, ter ido ali, assumido as minhas responsabilidades. O erro foi eu ter cometido um excesso. Na hora do calor da emoção, eu explodi com o Brasilino, deferi a ele palavras que não condizem com o cargo e nem com a pessoa que ele é um pai de família, ele é um homem do bem. Quem conhece o Brasilino não sabe, Moreno, ele é um cara do bem. Né? Ele foi infeliz na atitude dele, mas ele é um cara do bem. Então eu chamei ele lá fora, nas Eleitão, sentamos, conversamos, disse a ele que não gostei da atitude dele, pedi perdão a ele e inclusive vim a público. É muito fácil pedir perdão em 4 paredes, mas vim a público, reconheci meu erro e tá tudo certo, passou uma borracha e agora é seguir trabalhando pela nossa cidade. Fiquei triste de ter o parlamento como o centro do debate de um pudim e não dos problemas da cidade. Acho que isso não foi bom nem para mim, nem para ele, nem para os vereadores. E tentei pacificar, resolvi, espero que não ocorra mais. É bom que sirva justamente de lição para vocês, não é, que viram que erraram, foram humildes em dizer que erraram e que isso não se repita mais. Agora, só te cortando, só mais um adendo. Sim. Que bom que estão falando do pudim. Vocês não vão ver em 4 anos falando do Gabriel envolvido em corrupção, vendendo a alma pro Satanás. Não, o Gabriel vai continuar sendo. Calma. Vai continuar sendo o fiscalizador, o cara parceiro.
Que bom que eu pude, que o meu nome não vai estar envolvido em coisa errada lá dentro, não. Vocês 19 vereadores, homens e mulheres que ali estão, vocês estão agora numa vitrine e quem está fora fica observando. Se você pisar na bola, o povo vai dar o troco para vocês. Com certeza. Crítica em rede social, não votar mais em você, não eleger mais você. Então, por isso que esses episódios são importantes para que se aprenda e não repita. E eu tenho certeza que não vai ter mais. E eu, se fosse o Tião, tá virando um mercado municipal essa Câmara também, né, Tião? Estão vendendo queijo, pudim, salgadinho, cápsula de café. Parou, né, Tião? Pelo amor de Deus. O Tião disse que vai reformar lá o prédio, vai dar uma geral. Então, quem sabe esse negócio de... Tem até queijo na geladeira lá para vender. Gente do céu. Ô, Gabriel, para encerrar, deixa eu te perguntar o seguinte. A prefeitura está tentando mudar, fazer algumas coisas de trânsito aí, não está dando muito certo. Puseram um semáforo ali na Norte-Sul e tentaram mexer através do DR, segundo o prefeito, foi ele que pediu para o DR fazer aquele puxadinho lá para entrar no Parque dos Estados. O que é que você tem recebido da população sobre isso? A reclamação ela é quase que unânime, muita gente reclamando. Mas veja, Cláudio, eu entendo que toda mudança, ela não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. É preciso. Toda mudança, ela causa estranheza, toda mudança, ela causa transtornos, desgastes, e eu entendo que é necessário. Agora, o que eu entendo é que o prefeito ele tem que ser, junto com o secretário, muito habilidoso. Se perceber que não está funcionando, é ter a humildade de reenquadrar aquele semáforo, aquelas questões de mobilidade. É ter humildade. Pô, eu mexi, não ficou bom, refaz. Muda o esquema, dá uma melhorada. Agora, não dá para ficar insistindo no erro. E já passou alguns dias e realmente tá um caos, as pessoas não aguentam. Então, assim, a sugestão que eu dou é que faça uma reavaliação, secretário, e mude, ou tente outra forma, outro formato, para tentar adequar e melhorar um pouco mais. Conversei aqui com o Gabriel Curió, vereador do PSD em Bragança Paulista. Gabriel, muito obrigado, bom trabalho lá na Câmara. Cláudio, muito obrigado pela recepção, você muito atencioso, dizer aos ouvintes que podem continuar contando com o nosso trabalho. Somos um dos vereadores mais atuantes lá, projetos bons a gente vai estar junto e estou à disposição de vocês para o que precisar. Gabrielzinho pode ser que erre, mas vai errar tentando acertar e fazer o melhor possível para a nossa cidade. Vereador Gabriel Curió aqui na nossa programação.